Amém, queridos. Queridos, abra a tua Bíblia aí em nome de Jesus, por gentileza. Vamos trazer uma reflexão aqui da palavra do Senhor. Livro de Hebreus. No dia que a nossa irmã Zira estava ministrando, e Deus estava falando ali no meu coração, e aí ele me levou para o capítulo 12, tá? 12 de Hebreus. Vocês conseguem me ouvir direitinho aí? Tá dando, né? Às vezes também o som... Queridos, hoje eu prometo que vou me esforçar para não despertar o meu jeito profético, tá? Tá ser bem calminho com vocês, que a gente possa aprender um pouco. Amém, queridos? Hebreus capítulo 12. Nós vamos falar sobre o capítulo 12, mas na verdade eu vou fazer uma leitura oficial no último versículo do capítulo 11. Amém? Então não tem como a gente se perder aí. Então seria 11, se não me engano, aqui é o 39, 40, né? Estou em Romanos. Versículo 39, versículo 40, tá? 11:40. Amém? É porque está aberto aqui em outro lugar. O vento bateu aqui e aí atrapalhou. Pois Deus previa para nós algo de melhor, para que sem nós não chegassem à plena realização. Amém? Feche teus olhos, vamos fazer uma oração. Não pela palavra, mas para que Deus possa cuidar dos nossos corações, do nosso sentimento. Amém? Senhor, obrigado por nós termos iniciado um culto tão maravilhoso, entregando a Ti a semana passada, e entregando a Ti a semana que está se iniciando, e acreditamos que o Senhor nos trará, como sempre tem nos trazido, o fortalecimento para que a gente possa vencer as batalhas e os maus de cada dia. Deus, conforme nós damos prosseguimento à Tua palavra, que não seja questões emocionais, nem muito menos conhecimentos humanos, para que a gente possa nos alimentar. Mas nós acreditamos e temos fé que os céus estão abertos nesse lugar, e que a revelação da Tua palavra não está somente no momento que nós estamos aqui à frente, mas que todos que estão sentados estão e podem ter uma revelação individual e particular contigo. Tens toda a autonomia, tens todo o direito e autoridade de atuar no nosso meio. Então, Deus, muito obrigado desde já. Isso que nós entregamos a Ti. Amém, queridos? Queridos, quero compartilhar algo com vocês. Não sei se vai ser rápido. Espero que sim. O tema para essa ministração, gostaria de compartilhar com vocês: aperfeiçoamento através de nós. Quando nós temos uma ideia, e a gente sempre prega, de que a nossa geração presente, ela sempre tende a aperfeiçoar as próximas gerações,
Isso não é um pensamento errado, é totalmente correto, mas a gente acaba amortecendo ou esquecendo das gerações passadas. E nós só as lembramos como apenas algo histórico e que de certa maneira vai nos ajudar a nós crescer e a gente alcançar os propósitos de Deus. Mas esse versículo, ele muda muito essa história. Eu estava lendo, eu não tinha essa ideia, mas esse versículo ela muda muito e Deus me chamou para ter uma reflexão sobre isso. É por isso que nós falamos muito de caminho de volta. Tem pessoas que acabam mudando até esse nome para outras situações, que não é muito conivente para que a gente faça. Mas o caminho de volta é o mais ideal. E qual a preocupação, qual o motivo de Deus nos trazer essa preocupação da gente pensar nas gerações passadas? Ora, se já passou, já foi feito, eles já cumpriram os seus propósitos, eles já alcançaram aquilo que Deus tinha preparado para eles na sua época. Então, qual a motivação e a preocupação de nós olharmos para as gerações passadas e podermos remir essas gerações? E esse versículo ele fala muito sobre isso. Pois Deus previa para nós algo de melhor. O capítulo 1 de Hebreus, ele é muito interessante porque o autor ele começa a expressar as gerações passadas, a sua fé que eles exerciam, né? Eles tinham essa preocupação, como é que a gente chegou nesse estado, e a preocupação da maneira que foi feito ou desenvolvido tudo isso. E aí o autor aos Hebreus fala sobre a questão da fé e que a gente titulariza como os pais da fé. E aí quando eu não vou ler o capítulo 11, até porque ele é muito extenso e tem muitas revelações para ser feito, mas ele começa a dar as observâncias, né, nos homens e nas mulheres que realmente puderam fazer diferença na sua época de vida. E a Bíblia em si, quando a gente vai começar a analisar, a gente vê que essas pessoas realmente alcançaram patamares elevadíssimas espirituais e também físicas materiais. A gente sabe que teve homens e mulheres que realmente conseguiram até enxergar Deus, conseguiram até estar mais próximo daquilo que Paulo disse que os nossos olhos, os nossos corações, ou até não chegou na nossa mente do entendimento. Então, homens e mulheres realmente, eles entraram no Santo dos Santos, eles tiveram essa experiência com Deus. Eu posso até falar de uma segunda assim, eu acredito que muitos deles conseguiram realmente completar-se em Deus, de seus sonhos, de seus propósitos e seus objetivos. Claro que cada um de nós, hoje, temos um propósito diretamente com Deus, alcançar algo que muitas vezes pessoas do passado e até talvez pessoas do futuro possam até não alcançar. Mas muitas vezes nós criamos propósitos em nós para poder nos completar. Às vezes as pessoas têm os seus limites, mas não sei se vocês já ouviram pessoas falando, hoje eu posso descansar porque eu alcancei o que eu queria. Pessoas muitas vezes não falam de idade, até porque hoje em dia pessoas jovens conseguem alcançar mais rápido os seus propósitos. Mas essa frase, esse sentimento de dizer hoje eu posso descansar porque eu alcancei, é como se a pessoa dissesse, eu estou completo, eu consegui, me esforcei, eu coloquei um propósito, um objetivo e alcancei. E comparando-se a esses homens do passado, Deus também colocou em seu coração propósitos em sua vida. E a gente sabe que Moisés não só foi 40 anos que passou no deserto, teve mais 40
né, que ele passou no deserto sozinho vivenciando. Então ele tinha seus propósitos. E de certa maneira ele conseguiu alcançar. Não tocou, não pisou, mas enxergou e disse: agora eu posso descansar. Entre outros homens, né? A gente sabe que também, eu até ministrei um pouco, acho que semana retrasada, sobre um sacerdote que pegou Jesus no colo e disse: agora minha alma pode descansar, porque eu vejo a salvação de Israel. Ou seja, pessoas que alcançaram, que se completaram. E quando eu li esse último versículo, a minha pergunta para Deus foi: por quê? Se eles já alcançaram, por que essa frase? Para que em nós chegasse a realização deles. Vocês conseguem entender isso? Em algumas versões, fala assim, não sei se está aqui igual, mas provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, os passados, que falam todos os listados no capítulo 11, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Irmãos, isso só me remete o seguinte, que da mesma forma que eu tenho uma responsabilidade de aperfeiçoar as gerações passadas, foi dado a nós também a responsabilidade de aperfeiçoar as gerações passadas, tanto passadas quanto as futuras. Por mais que eles passaram, eles morreram, eles realizaram, mas da mesma maneira que eu tenho uma responsabilidade nas futuras, eu também tenho uma responsabilidade nas passadas. Então é por isso que é importante a gente entender e saber quem foram os nossos antepassados, para que a gente possa remir as nossas fontes. Amém, queridos? Agora, veja só uma coisa que me intriga um pouco. Se você parar e começar a ler o capítulo 11, você vai perceber que tem coisas que aos nossos olhos é impossível nós alcançarmos. Tem situações, fatos que aconteceram com esses homens e essas mulheres, que para nós, aos nossos olhos humanos, a gente entende-se que nós não vamos conseguir alcançar. Mas o que me deixa feliz é que por mais que eles tenham alcançado, eles só vão ser aperfeiçoados através de mim. Através das minhas atitudes. Agora, o que me deixa mais preocupado em relação a isso é que a responsabilidade maior se está nas gerações presentes. Porque se tudo que você for ler no capítulo 11 são coisas até impossíveis aos nossos olhos, aí o escritor diz: mas Deus preparou algo para nós. Pois Deus previa para nós algo de melhor. Aí fica agora a complexidade, né, da análise crítica do que é melhor de Deus e o que é melhor para mim. Porque se eu vejo que homens do passado e mulheres conseguiram romper tantas barreiras, alcançar tantos níveis espirituais, tiveram suas excelentes experiências com Deus, e mesmo assim o autor está dizendo: Deus prove para nós algo melhor. Então qual é o melhor de Deus para mim? Isso é o que me preocupa, irmão. Porque se eu, na minha imaturidade, na minha humanidade, entendo que os fatos acontecidos no passado é impossível que eu faça, e como é que Deus está dizendo que tem coisas melhores para que eu alcance? Estão conseguindo raciocinar comigo? Então é nisso aqui que eu queria desenvolver com vocês. Tem algumas outras versões, né, que fala também sobre esse versículo. Algumas falam que Deus, ele julgou ou sujeitou a nós as melhores coisas. Preparou para nós as melhores coisas. Que melhores coisas são essas? São tais coisas que, sem elas ser realizadas em nós, eles não serão aperfeiçoados. Então, irmãos, o que
me direciona a entender é que antes de eu pensar nas minhas gerações futuras, os meus filhos, os meus netos, bisnetos e assim sucessivamente, primeiro eu tenho que pensar nas passadas. Agora, eu não tenho que pensar nas passadas não com o objetivo de mostrar ou demonstrar as falhas que eles tiveram. Eu tenho que pensar nas passadas, trazendo a responsabilidade para mim, aperfeiçoando eles. Irmão, o meu avô já faleceu, meu bisavô já faleceu. Mas eu preciso entender que, como diz sempre a Bíblia, e o pastor enfatiza isso, que nós somos eternos. Então eles faleceram na carne, mas eles ainda alcançam a perfeição em Deus. E eu preciso trazer isso em vida, para que as futuras possam ter coisas mais ainda do que a nós. É por isso que os pais, eles sempre têm a preocupação de dizer: eu caminhei, mas eu quero que meus filhos voem. Mas para que isso aconteça, para que as nossas gerações futuras aconteça de decolar, a gente precisa aperfeiçoar as passadas. Aí se tais a pergunta dentro de cada um de nós: o que você está fazendo para Deus realizar essas melhores coisas na sua vida? Agora a gente vai passar para o capítulo 12 e vai desenvolver, porque o capítulo 12 ele acaba trazendo uma continuidade ao desenvolvimento do capítulo 11. Então eu espero que vocês tenham entendido que usar a nossa fé para remir as gerações futuras, ela é um dos objetivos, sim, e ela tem um grande efeito. Porém, diariamente nós precisamos usar a nossa fé para trazer a perfeição dos nossos antepassados. Queridos, o capítulo 12, ele fala assim: portanto, ou seja, quando o autor ele começa a falar portanto, entretanto, ele está querendo trazer uma explicação das frases que já foram ditas. Ou seja, portanto, também nós. Então veja, que ele traz uma responsabilidade que as pessoas faleceram, que tudo que tem se passado, portanto também a nós, com tal nuvem de testemunha, ou tão grande nuvem de testemunha ao nosso redor, essa tal nuvem ou grande nuvem de testemunha, eu queria enfatizar aqui um pouco com vocês. Antes disso, só para a gente poder entender, quem escreveu o livro de Hebreus, cogita-se que tenha sido Paulo, mas em muitos estudos, percebe-se que está muito distante do que as palavras de Paulo. Até porque o próprio Paulo de Tarso, ele foi preparado para os gentios, preparado também para as pessoas menos cultas. Então pode ver que as palavras dele é mais coloquial, é mais aquela mano a mano, mais presencial. Agora, quando a gente vai pegar a originalidade grego do livro de Hebreus, a gente vê que esse autor ele era muito culto. Então ele falava de forma eloquente. Então veja, analisando o primeiro versículo, quando o autor ele se pronuncia, né? Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. A palavra nuvem aqui é nefos, que quer dizer é usada para multidões, né? Então, tal nuvem, tal pessoas, muitas pessoas. A palavra testemunha também no grego, mártiron. Então, todas essas duas palavras procedidas do portanto, dá-se a entender que seja, vou trazer de uma forma coloquial, que essas testemunhas sejam os nossos vizinhos, os nossos amigos,
os nossos companheiros de trabalho, que sejam pessoas que estão olhando para nós, pessoas que diariamente estão conosco, tão grande nuvem de testemunha. Mas quando a gente vai para a originalidade, dessa forma que ele fala, essa nuvem, pessoas, essas testemunhas, são na verdade os falados no capítulo 11, todos eles. Eles estão testemunhando em nós. Eles são as pessoas, não a pessoa física, mas no ramo espiritual. É como se os fatos que eles fizeram trazem sobre nós uma responsabilidade em que nos faz testemunhá-los deles. Então, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos projetando, não é aquilo que seja de mim mesmo, mas é aquilo que fizeram para que eu possa trazer uma responsabilidade. O que eu estou querendo dizer, mais ou menos, para vocês poderem entender um pouco mais, nós somos considerados aqui na terra como os mordomos, tanto em Deus quanto também na sociedade. Na verdade, nós não temos carro, né? Se parar de pagar, vão levar o seu carro. Tem gente que tem casa pagando. Pare de pagar para você ver o que vai acontecer. Então nós somos praticamente mordomos de tudo. Nós não somos donos. De certa forma, né, de uma maneira didática, eu posso dizer que dá até para a gente usar isso ao nosso favor. É só a gente entregar aquelas palavras que são mais duras, mais severas em Deus. Se a pessoa achar ruim, você fala, eu não tenho nada a ver, eu estou aqui só para entregar, o dono é ele. Mas tudo que a gente faz, essas testemunhas são os fatos e os acontecimentos desses homens e mulheres de fé que realizaram. Foram elas que nos deram um verdadeiro testemunho. Essas pessoas que viveram com o Senhor, em quem confiaram, mas somente nos traz a inspiração, mais um incentivo, né, para completar essa corrida da fé. Queridos, é como se tudo que eles fizessem não fossem dele realmente. E por mais que eles se, entre aspas, realizaram em sua vida, as coisas ainda continuam. E nós pegamos o batente, nós pegamos os cajados e somos responsáveis. Não sei se vocês já viram, quando as Olimpíadas vão se iniciar, tem a questão da tocha. Ninguém vai viajar o mundo todo sozinho. Então ele vai até um certo ponto e ele faz o quê? Ele passa. A partir daquele momento, aquela pessoa se torna um ícone, em que praticamente todo mundo volta os olhos para ela. Antes dela tocar na tocha, ninguém olhava praticamente. Mas no momento que alguém chega assim e diz, olha, eu já cheguei, a responsabilidade é sua, a partir dali toda a responsabilidade, toda a testemunha do que o cara fez, cai sobre aquela pessoa. Você pode sentir o peso da responsabilidade que nós temos? Em que não é somente a gente remir os nossos filhos, mas é olhar para aquilo que deixaram para nós e saber que todos os olhares estão voltados para nós. E aí é quando a gente não entende isso, a gente acaba perdendo tempo brigando por coisas alheias, discutindo por coisas alheias. E a gente acaba, além de perder tempo, não alcançando o propósito que Deus tem em nossas vidas, a ponto que nós vamos repassar isso para gerações futuras. Como eles vão lidar com isso? Amém, queridos? Deixemos todo o embaraço, ainda no versículo 1. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos será proposta. Aqui eu quero então trazer uma observação muito importante. A maneira que esse autor ele fala sobre a sua forma eloquente. Quando eu pego lá no grego, o embaraço ele tem a mesma conotação de volume.
E o pecado que tão de perto nos rodeia, essa palavra rodeia, né? Ou seja, embaraço, o pecado ou problemas, são volumes que estão colocados em nós. Pessoas que colocaram esse volume e nós mesmos que trouxemos tantas coisas que se tornou volumosas. Agora, ele fala de uma maneira tão eloquente em relação a essa palavra rodeia, porque no grego é como se fosse usando essa palavra para generosidade. É como se ele dissesse, a gente tem que deixar tantos embaraços, tantos volumes de lado, e também precisamos entender que precisamos deixar o pecado que é muito generoso. Eu pergunto, irmão, tudo que é generoso não é fácil de aceitar? Se alguém chega com você de uma forma generosa, você vai acolher ou não essa pessoa? Geralmente você acolhe. Geralmente você abraça. Geralmente você ama essa pessoa. Porque ela é tão generosa com você. Se aquela casa que você vai visitar for tão generosa com você, você vai querer voltar para ela. Agora eu te pergunto, se o pecado for generoso com você, você não vai querer abraçar? Vai, irmão. É natural. E na verdade, todo pecado, ele não é grotesco. Ele não é rude. Ele é macio. Desce redondo. Irmão, não desce quadrado não, desce redondo mesmo. Então, ele fala de uma maneira eloquente assim, gente, deixe o pecado, que ele é tão generoso, mas você precisa romper isso. Porque quando a gente pensa no pecado como algo ruim, e que os seus efeitos são ruins, a gente realmente tem a facilidade de deixar. Mas quando a gente vê que é algo que nos abraça, que nos afaga, que nos traz essa generosidade, a gente não quer soltar os bichinhos de estimação. Os demoninhos ainda que estão em nossas vidas, que tão de perto nos aconchega. Ô irmão, não é tão bom você deitar no frio e se aconchegar com um excelente lençol? Sim ou não? Né? E aí é a mesma coisa que a gente faz. Quando chega de noite, a gente está abraçando com os demoninhos, porque eles estão nos aconchegando. Porque nós não queremos deixar essa generosidade deles. Esses pecados que estão em nós, a gente não quer deixar, porque é tão generoso. Porque nos traz um conforto. E aí o autor diz assim, mas você precisa romper com isso. Você precisa ser mal educado com o pecado, irmão. Olha aí, eu ensinando você a ser mal educado. Aprenda a ser mal educado com o pecado. Ele vai te ludibriar, te deixar descansado. Mas o autor disse, desaparte isso. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, a carreira que Deus nos sujeitou. Irmão, essa palavra proposta, no grego, realmente é se usado como sujeito. A carreira que Deus sujeitou a você. E Deus não sujeitou você à carreira. É diferente. Então a gente precisa entender isso em Deus. Às vezes a gente nos sujeita à carreira que Deus propôs para nós. Na verdade, Deus sujeitou a carreira, sujeitou o propósito a nós. Então não deixe que os nossos egos se elevem, dizendo que alcancei lugares altos, que o que eu faço agora, eu sou muito santo, ou eu consigo, ou sei orar mais, ou eu sou melhor do que fulano e ciclano, porque essa carreira que Deus me propôs, não é assim, querido. Não deixe que isso suba aos nossos corações. O autor diz assim, corramos com paciência. Eu não quero trazer tantos detalhes, porque se a gente fosse deixar, não sairia do versículo 1, tá? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, no versículo 1, ele já começa a expandir o entendimento que ele tem do capítulo 11. Agora, para entender melhor todo o contexto, porque é importante nós termos
temos o contexto da palavra do Senhor, em relação ao que a gente vai ler, e que praticamente eu vou iniciar agora a ministração. Estou brincando, já iniciou a tempo. Só de uma forma didática. Para que a gente possa entender um pouco sobre o capítulo 12, na junção do capítulo 11, a gente precisa entender alguns fatos que ocorreram nessa época em que o autor escreve aos Hebreus. Eu dei uma escrita aqui para que é muitas coisas, mas vou ler algumas. Esses fatos foram ocorridos na década de mais ou menos ali de 50 depois de Cristo. Então é onde a primeira igreja, né, o primeiro século, onde vai sendo desenvolvendo muitas coisas novas, vai sendo criado dentro das comunidades cristãs, judaica cristã. Tanto doutrinas quanto regras vão sendo exercidas porque a necessidade é quem realmente fala mais alto. E às vezes a gente pega até em desapercebido, pegamos doutrinas, regras que foram criadas para aquele tempo, para aquela época e trazemos para nós. E isso é um grande perigo que nós precisamos entender. Não querendo entrar aqui em costumes, mas só um exemplo. Tem igrejas, né, denominações, que eles batem forte na questão da vestimenta, isso é importante. Mas quando você vai ver a crença, não a crença, mas as regras, as doutrinas que são supostamente faladas, elas são baseadas em seus iniciais de carreiras, em seus fundamentos, em pessoas que trouxeram o evangelho de uma certa maneira, né? Na verdade, o evangelho veio mais aqui para nós. Já tínhamos a Batista e algumas outras, mas outras que foram criadas de pessoas que vieram de outros países, e eles tinham o costume das suas vestimentas. E quando chegam aqui, né, então isso traz uma conotação de dizendo, olha, é um evangelho bom, mas a gente precisa ser igual a eles. Então são regras que foram criadas, principalmente na primeira igreja, né, até porque os conflitos, eu sempre tenho esse entendimento, quanto maior a massa, mais problemas a gente enfrenta naquilo ali. Então, como a igreja foi crescendo, principalmente a explosão do evangelho através de Paulo fez com que unificasse, ou na verdade misturasse o evangelho de Cristo, e que era o propósito de Jesus, porque ele disse, sede minha testemunha tanto em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra, que era o propósito de Cristo realmente levar esse evangelho. E a gente sabe que na questão histórica muitos deles ficaram parados ali em Jerusalém, e aí Deus teve que aproveitar uma desgraça de perseguição para que realmente o evangelho fosse propagado. Então foi-se crescendo as pessoas, tanto judaicas, que aceitaram o evangelho de Cristo, quanto também as não judaicas. E que em alguma parte na Bíblia se chamam os helenistas, né? E em muitas partes Paulo fala de outras palavras. Foram crescendo essas comunidades e se juntando e tendo esses problemas. Então, nas primeiras décadas, teve essa questão da briga, né, da separação. O que os gentios não aceitavam e o que os judeus aceitavam. E uma das coisas muito fortes que pegou muito naquela época foi a questão da circuncisão. O capítulo, em Atos, abre aí por favor. Atos capítulo 21. Se alguém se sentir um pouco
espantado pelo que a gente vai ler agora, não se sinta espantado. Capítulo 21, versículo 20 e versículo 21 também. Eles, ouvindo, glorificavam a Deus, mas depois disseram-lhe, veja, quando você vai ler esse trecho a partir do verso 15, é a chegada de Paulo em Jerusalém. Paulo chega em Jerusalém e eles aceitam de bom agrado, e eles elogiam a Paulo, porque realmente ele levou o evangelho para os gentios. Agora o versículo 20, eles falam assim, ó. Mas depois disseram, tu vês, irmãos, quantos milhares de judeus aqui abraçaram a fé, e todos são zeladores da lei. Ora, foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus que vivem no meio dos gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não circuncidem mais seus filhos, nem continuem a seguir as suas tradições. Veja, na visão judaica, a gravidade que Paulo pregava. Ele chegava aos gentios e diziam, apostatem de Moisés, porque quem eu prego é Cristo. Porque na lei mosaica, é lei e é regra que o pai circunde o filho 8 dias de nascido. É determinação de Deus. E aí chega um cara, judeu também, e romano, né? Dizendo, não façam isso. Parem de fazer isso, apostatem. Esqueçam Moisés. Aí quando Paulo chega em Jerusalém, a turma começa a elogiar ele, porque realmente ele expandiu o evangelho. Estava expandindo o evangelho de uma forma muito grande. E eles acabam falando com Paulo, mas porém chegou aos ouvidos de todos os homens que você está sendo contra Moisés. E nós somos judeus. Você não pode fazer isso. Aí que se você continuar lendo, você vai ver que esses homens começam a dizer a Paulo, você precisa reconciliar-se com a igreja. Você precisa pedir perdão. Porque tem alguns homens que estão se organizando também para pedir perdão. Aproveita esse momento. Eu não vou entrar aqui nessa cultura, né? Porque senão a gente vai passar. Já passou, meu irmão. Mas o que eu estou querendo dizer é que naquela época existiam muitos problemas a ponto de querer existir divisões dentro da igreja. Eu não vou... Tem até o capítulo 6 de Atos, também que teve lá uma situação. Enfim. Então, o cenário que Paulo começa a enfrentar é justamente essa situação. Voltando lá para o capítulo 12 de Hebreus. Daqui a pouco estamos terminando. Não Paulo, mas como a gente sabe, o autor começa agora a ter essa situação da perspectiva em que os cristãos estão vivendo. E agora o desafio estavam dispostos a levar não somente a responsabilidade dos que foram escritos no capítulo 11, mas como também a responsabilidade do vitupério de Cristo para fora. Para ajudar nessa decisão, o autor ele compara um pouco cuidadosamente as questões do antigo pacto e do novo pacto. Não querendo anular o antigo pacto, mas trazer uma sobremaneira que o novo pacto era importante para que a gente pudesse fazer. Só que muitos deles não estavam mais querendo, vamos dizer assim, enfrentar, não estava mais querendo sentir
a dor da vergonha. Muitos naquela igreja, mesmo sabendo da relação do capítulo 11, estavam se acovardando, porque realmente eles não queriam mais enfrentar as suas dores, de dizer, não, eu decido realmente passar por essa situação, por essas dores, porque Deus me chamou para isso. E é o que nós vivenciamos hoje em nossas igrejas. Nós não estamos mais querendo passar a vergonha e as dores do que Cristo passou. Porque é mais confortável estar na minha casa assistindo o YouTube. É mais confortável eu ter um problema, sei lá, psicológico, emocional, de casamento, qualquer coisa. É mais fácil eu ver um vídeo e tentar pôr em prática. É mais fácil eu ver uma pessoa passando por dificuldade e eu dizer, não, mas eu estou orando por você. Nós não temos mais essa perspectiva de sair das quatro paredes, irmão. A gente só quer ficar aqui porque é confortável. A gente só quer sentar, como diz o pastor, né? Ministério cadeiral. Porque é bom ficar sentado. Porque eu não quero sentir a dor. Porque, irmão, qual é a pessoa que quer sentir dor? Ninguém quer sentir dor. Não sei se vocês já tiveram dor de dente. Eu acho que é o pior que tem, irmão. Porque você não consegue encostar na dor. É um negócio interno na cabeça. Você não sabe onde tocar. Mas está ali a dor. Ninguém quer sentir, ninguém quer sofrer. E os hebreus estavam, o autor dos hebreus estavam realmente trazendo essa perspectiva. O verso 2, com os olhos fixos naquele que é iniciador e consumador da fé, Jesus Cristo, que em vez da alegria que lhe foi proposta, sofreu a cruz. Ou seja, foi proposta para Cristo uma alegria de passar na terra, mas ele decidiu sofrer na cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Considerai isto, pois, aquele que suportou tal contradição por parte dos pecadores, para nos deixar fatigar pelo desânimo. Vós ainda não resististe até o sangue em vosso combate contra o pecado. Sabe o que ele está dizendo nesse último versículo? Vocês ainda nem sentiram. Vocês ainda nem sangraram. E não querem sangrar. Aí é onde eu entro na questão da dor. Sei, irmãos, eu já ministrei aqui que Deus não nos chamou para o sofrimento, mas as circunstâncias. Vocês lembram daquela ministração que eu fiz, os rodapés do Evangelho? As circunstâncias nos levam para isso, irmão. Que a gente precisa realmente passar, porque toda reforma é uma dor. Sim ou não? Começar do bolso, né, meu irmão? Começar do bolso, mas é uma dor. E a gente precisa sofrer essa dor. Agora veja, a partir do verso 5, não vai dar muito para a gente desenvolver, mas a gente vai até onde dá. A partir do verso 5. Não, abençoado, não quero tu não. O autor aos Hebreus, ele começa a falar sobre a questão da disciplina. E é justamente aqui que eu quero enfatizar um pouco com vocês nesse tema. Há uma necessidade de trazer uma disciplina em nossos corpos, em nossas atitudes. Verso 5, vós esqueceste que a exortação que vos foi dirigida como filhos, meu filho, não despreze, ali está também provérbio, né? 3, verso 11 e 12. Quando ele fala aqui, meu filho, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando ele te repreender, pois o Senhor educa a quem ama e castiga a quem acolhe como filhos. Queridos, do verso 5 até o verso 13 aí, o autor começa a falar sobre a questão da disciplina e a dor que nós precisamos passar para justamente sair desse comodismo. Só que esse sofrimento, ele é
uma correção motivada pelo amor, né? Não é um sofrimento que a gente acredita que Deus vai torar a nossa perna, Deus vai tirar um olho da gente, é melhor entrar no céu sem uma mão. As pessoas começam a querer mistificar muitas situações. Mas essa dor é a disciplina. Aqui entra a questão não filosófica, mas muito questionado entre as igrejas e muito, às vezes até um nível complexo de se entender como é que Deus é Pai e vai fazer a gente sentir dor. Eu lembro uma vez, eu estava no carro com a minha esposa e minhas duas filhas, elas muito pequenas, e desde mais cedo, uma delas, eu não vou dizer o nome porque a gente está sendo gravado, um dia ela pode assistir, ela gritava muito, a gente falava e ela gritava na nossa cara. Aí eu nunca gritei na casa do meu pai. Não assim, fisicamente, mas quando ele saía, mas eu tinha um certo receio ou medo. Eu acho que o que eu estou falando aqui, muitos vão se identificar. Nós tínhamos medo dos nossos pais. Mas era um medo que foi importante para nós. Foi um medo que foi educacional para nós. E que hoje a gente ainda mantém essa tradição dentro de nós. E quando eu vi a minha filha gritando, irmãos, 1, 2, 3 vezes eu já não estava aguentando mais. Gritar comigo ainda eu tentava me segurar, mas foi gritar com a minha esposa, irmão. Não sei se ela lembra disso. A gente estava no carro. Eu até já pedi perdão a ela, né? E a minha esposa falou algo com ela, ela não só satisfez em gritar, ela se aproximou para gritar. Mas, irmão, quando ela se aproximou para gritar, eu não vou dizer se foi um anjo ou se foi um demônio, mas a minha mão foi-se direto na boca. Eita! Só que a hora que eu dei, foi já com raiva, né? Porque já não aguentava mais. E ela sentiu dor. Só que eu faltei me suicidar, irmão, porque quando eu olhei para ela, cortou a boquinha dela. E aí dói mais na gente do que nos filhos. Eu disse, poxa, fiz M. E agora? Mas, irmão, foi um chá, assim. A menina parou de gritar na cara da gente. Quando ela ia gritar, ela ia para longe. Mas na cara, não, até hoje não grita. Então, veja. Por mais que a gente ache que Deus, sim, Deus é Pai, Ele é amor. Mas, irmão, amor dói, sim ou não? Então, se alguém nunca te repreende, desconfie dele. Se alguém sempre te abraça, desconfie dessa pessoa. Se uma pessoa diz que é amigo e nunca diz que você está errado, desconfie dessa amizade. Pule fora desse barco. Então, essa dor e a originalidade do grego, da palavra que ele traz, se usa na questão educacional. A dor, o sofrimento, é a dor e o sofrimento na questão educacional que o autor dos Hebreus está usando. E para a vossa correção, verso 7, e para a vossa correção que sofreis, Deus vos trata como filho. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não corrige? Se estáis privados da correção da qual todos participam, então sois bastardos e não sois... Queridos, se você não quer aceitar e está privado dessa correção, você não é filho de Deus. Eu ouvi uma história, não sei se foi fatos, mas um judeu contando que uma caravana, eu já falei isso algumas vezes, estava em Israel andando, aquelas caravanas de visitantes turísticos, e aí observaram um pastor de ovelha, pegando umas ovelhas, uma das, e ele estava machucando a perninha dela. Deu até a sensação de que estava quebrando a sua perna, a ponto dela começar a mancar.
E aí sempre tem um ou outro que é curioso e fez a pergunta ao guia: isso é normal? O guia: é anormal para você, mas para a gente é. Porque você não sabe quem é essa ovelha. Essa é uma das mais problemas. Sempre quando eu passo aqui, ela sempre está longe, sempre está correndo, ele está correndo atrás dela. E é sempre isso. Agora que ele teve essa ideia de parar essa ovelha. Irmão, não estou dizendo que Deus vai quebrar a tua perna, tá? Mas se for necessário, é contigo e ele, né? Mas o que eu estou dizendo é que aquela dor foi necessária para aquela ovelha parar. Que muitas vezes a correção está vindo para você, irmão. Não tenha isso como algo ruim. Entenda, Deus te ama. É complexo de se entender isso, pode até ser, mas Deus te ama. Nós tivemos nossos pais segundo a carne para corrigir e os respeitávamos. Irmãos, na questão social, psicológica, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que vocês podem até entender. O filho, por mais que ele sofra na mão do pai, mas ele entende que o pai tem direito de fazê-lo sofrer. Inconsciente. Sabe por quê? Qual foi o filho aqui que não apoiou do pai que depois estava abraçando ele? Qual pai aqui que não deu no filho que depois o filho já estava lhe abraçando? Agora, se eu te perguntar, qual foi o amigo que bateu em tu e tu fosse abraçar ele? Ainda que aconteça pra gente tentar, eu sou crente, eu vou fazer mais. Mas o pai, você apanhava de manhã, de tarde estava na mesa comendo com ele. Porque inconsciente o filho está dizendo, ele tem o direito de bater em mim. Você entendeu, irmão? Filho que é filho, o inconsciente ele já sabe disso. Ele já sabe que precisa de uma disciplina. E se o pai for rigoroso ou não, porque nós somos humanos, a gente falha. E os pais humanos, né? A gente só pensa naquilo que seja melhor. Por mais que possamos errar, exceder, ou qualquer outra situação que nós somos humanos. Mas o filho entende que o pai tem todo o direito de batê-lo. Irmão, qual é o filho que quando o pai bate, ele retribui? Agora, se alguém der uma tapa na tua cara na rua, tu vai fazer o quê? Não, irmão, vou oferecer outra face, porque a Bíblia diz que é oferecer outra face. Vai, irmão, tu vai fazer isso? Não vai, irmão. Até porque essa passagem bíblica não tem muito a ver com isso. Então veja, mas qual é o filho que o pai bateu, ele bate de volta? É mais fácil ele correr. Eu lembro da minha infância que eu me tracava no banheiro, irmão. Só em saber que meu pai abre. Olha, eu não sabia se a dor era maior antes, durante ou depois. Não sabia, irmão, mas era uma dor que eu olho assim, rapaz, não quero sentir isso mais não. Mas hoje eu abraço e beijo ele, porque eu sei que ele tem todo o direito de bater. Vocês entendem isso? Como é coisa boa? Psicologicamente, irmão, a gente já entende isso. Mesma coisa de Deus. E por que o primeiro sofrimento você já quer desistir? E porque na primeira disciplina que você está passando, que você está sentindo dor, você já bota a culpa em várias pessoas para justificar o seu afastamento. Então você ainda inconsciente está dizendo, não sou filho. É sério isso, né, irmão? Então veja, da mesma forma que nós, verso 9, nós tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir e os respeitávamos. Veja o que ele fala. Ele nos corrigia e nós o respeitávamos. Ainda hoje, eu sei que meu pai é menor do que eu, porque quanto mais a gente vai ficando velho, mais a gente vai baixando, né, irmão? Hoje eu chego para ele, eu fico olhando para baixo, eu disse, um dia o senhor era muito alto. Mas hoje, ainda que ele seja mais baixo do que eu me abaixo, porque eu o respeito. Ainda que quando ele fale palavras ou assuntos que não condiz com a verdade que eu entendo, mas eu baixo a cabeça e o respeito.
ainda peço a sua bênção. Mas nós estamos perdendo isso, irmão. Os nossos filhos não nos pedem mais as bênçãos. Cuidado com isso. Lá em casa já é exagerado, né? Em casa, irmão, se eu chego bênção, se eu saio bênção. Se eu me acordo bênção, minha irmã está abençoada em nome de Jesus. E agora, além da bênção, eu te amo. Eu tenho que responder, eu também te amo. Porque se eu disser também, ela vai dizer o quê? Eu disse, não, também te amo. Aí é um tratamento, é um negócio. É exagerado lá em casa, é uma bênção. Né? É sempre. Se eu for sair para comprar pão, bênção, eu te amo, eu também te amo, Deus te abençoe. E vamos embora comprar o pão. Sei que tanta bênção é essa, irmão. Deus me presenteou com isso aí. Sou feliz, sou feliz. Mesmo naqueles dias que são 3 agora. Então, mas eu sou feliz, irmão. Uma para, outra vem também. E aí a gente segue. Amém, queridos? E aí ele completa: nós haveremos de ser muito mais submissos ao Pai dos Espíritos, a fim de vivermos. Uma pergunta: se nós aos nossos pais nós reverenciamos, será que nós seremos muito mais submissos a Deus? Então, veja o que ele está dizendo, que essa dor é importante. Veja, lá no início eu falei sobre o tema do aperfeiçoamento em nós, e esse aperfeiçoamento requer essa dor. Requer. Né? Então, tudo que é aperfeiçoar é porque já existe e precisa de uma mudança. Sempre é isso. Agora, tudo que tem que ser aperfeiçoado e que precisa de uma mudança, sempre é doloroso. Quer seja em nós, ou quer seja em outros, ou até quer seja em coisas. Um exemplo que eu dei foi reforma. Até um ar-condicionado, né, irmão? Se você bota de um jeito, aí o dono fala assim, não, eu queria ele um pouquinho mais perfeito aqui, irmão. É um processo. Que ele vai tirar gás e bota gás, sei o que, desfura, ela vai... É um processo, é doloroso. Né? Então, o autor aos Hebreus começa a falar, pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo o que lhes parecia bem, que é os nossos pais. Deus, porém, nos educa para nosso bem, a fim de nos comunicar a sua santidade. Existe um processo, existe um propósito da dor e do sofrimento que Deus nos dá. Irmão, eu não vou sofrer só por sofrer, porque Deus me ama, não. Tem um propósito. Até porque disciplina não tem muito a ver, ainda que conotem com um castigo, mas disciplina, ela vai mais além do que isso. A disciplina, eu entendo uma das coisas que eu entendo na disciplina é a abnegação daquilo que a gente gosta. Isso é uma disciplina. Se eu quero alcançar um troféu, eu preciso de abnegar-me de alguma coisa minha. Preciso treinar, preciso acordar cedo, eu preciso... Sim ou não? Se eu quero alcançar uma saúde melhor para o meu corpo, eu preciso sofrer. As minhas células precisam sofrer. Se eu quero entrar numa academia para ficar musculoso, preciso sofrer, porque os músculos vão se atrofiar para você ficar musculoso. Então isso é disciplina, e essa disciplina que o autor aos Hebreus fala é uma disciplina contínua. Então, irmãos, quando é que vai parar? Quando tu morrer. A disciplina que Deus tem em mim e em você só vai parar quando eu e você morrer. Por quê, irmão? Porque quando a gente chegar na estatura de varão perfeito, nós não vamos ficar aqui. Morreu. Cadê fulano? Morreu. Falar igual um ator, morreu. Ok, queridos. Não vou mais me alongar, porque realmente passou-se o tempo. Não tem como a gente entrar mais, quem sabe, uma outra oportunidade, se Deus nos direcionar para isso. Mas o foco era justamente essa questão da educação, para que a gente possa alcançar esse aperfeiçoamento em Deus. E é preciso você enxergar os passados, para você passar pela disciplina presente, para que possa aperfeiçoar os futuros. Amém? Vamos ficar de pé? Que o assunto é muito longo e extenso.